Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje num dia super mega blaster quente aqui em São Paulo e eu espero sinceramente que o barulho do ventilador não atrapalhe aqui o nosso bate-papo. No vídeo de hoje a gente vai continuar no assunto do nosso último vídeo. Hoje eu queria falar com vocês sobre a competição, que é uma coisa que não é nenhuma novidade, sempre existiu. Ali a competição até hoje existe no reino vegetal, no reino animal, né? Que vença o melhor. No reino vegetal e no reino animal, lá entre os animais, a competição é pela sobrevivência da tribo, pela sobrevivência da família, pela sobrevivência do reino, entendeu? Então existe essa competição saudável, né? Aceitável. Só que aqui no nosso reino, no nosso reino, que sempre houve também a competição do chefe da família lá na época das cavernas, né? E até nos primórdios até aqui, sempre houve essa competição pelo bem da família, em prol da tribo, né? O chefe da família falar, olha, não se preocupa, eu tô aqui, vou cuidar de você e eu vou cuidar da minha família, e dessa linha aqui ninguém passa, porque o que tá aqui é meu. E se for pelo bem da minha família, né, se for pelo bem da prole, eu me arrisco ir ali do outro lado e buscar o que é do outro. Eu vou ali dar uma puxadinha no tapete em prol da minha família, sobrevivência da minha tribo e etc e tal. Depois desses 8 bilhões de habitantes, aí a coisa ficou muito séria, né? Com a chegada também da internet, que a internet também não é uma coisa por acaso, não é uma coisa que aconteceu, é a espiritualidade já sabendo que nesses tempos de pandemia a gente iria precisar ficar trancados em casa por muitos e muito tempo, nos permitiram o uso da internet. A internet ela não caiu aqui de paraquedas. Em outros planetas a internet já existe há muito tempo. A internet está chegando por último aqui no nosso planetinha atrasado, né, gente? E aí não chegou aqui por um acaso. A espiritualidade sabia que a gente ia precisar dessa internet nesse momento de pandemia. Com a chegada da internet, essa disputa se acirrou. Passaram a disputar tudo que tem. Passaram a disputar tudo. É um verdadeiro ringue, é o verdadeiro UFC da disputa, sabe, gente? Vamos lá disputar o que eu tenho. A mãe mais boazinha, o namorado mais bonito, a namorada mais gostosa, o corpinho mais enxuto depois de 3 gravidez, o cabelo mais bonito, o sorriso mais branco, a conta bancária, o carro de luxo, as roupas de marcas, e vamos competir, vamos nos matar, vamos acabar com esse mundão aí, no mundo da competição, vamos acabar com tudo por bobeira, gente. Bobeira. E aí, eu não sei se vocês, né, perceberam isso. Por que eu tô falando sobre competição? Porque alguém pode ter visto o meu último vídeo e ter perguntado assim, né? Tá ficando louca? Porque eu já falei no finalzinho do meu vídeo, na minha opinião, o melhor agora era tentar ficar só. Até para um futuro, talvez não vá mais existir as tribos, né? Talvez não vá mais existir a aglomeração. Talvez os espaços futuramente seja apenas para uma pessoa. E aí a gente tem que começar a se adaptar a isso agora. Mas isso é minha opinião. E aí alguém pode ter assistido meu último vídeo e pode ter se perguntado assim, tá ficando louca, né? Desde que o mundo existe, que existe a família, as tribos, as cidades, as comunidades, a aglomeração, né? Sempre existiu e sempre vai existir, talvez, né? Eu vou lá no meu último vídeo e falo, não, talvez seja melhor ficar sozinho, mas
Por quê? Aí, como eu falei pra vocês, dentro daquele assunto lá da energia do coletivo, uma coisa vai puxando a outra, e dentro dessa energia do coletivo vem a energia da competitividade, né? As pessoas competindo, as pessoas, na verdade, agora as pessoas estão se matando para ser melhor do que o outro, entendeu? Hoje a competição não é mais pela sobrevivência da família, não é pela sobrevivência do seu espaço, né? Pela sua sobrevivência. Hoje a competição é para você ser melhor do que os outros. De que está funcionando essa coletividade? Em que está funcionando esse coletivo? Onde é que a gente está funcionando aí? Porque dentro dessa competitividade desenfreada, principalmente pelas redes sociais, né? Através das redes sociais, que é onde você consegue alcançar um maior número de pessoas. E aí eu não sei se vocês perceberam se a coisa tava demais. Eu vou colocar para vocês alguns posts que eu coloquei lá no meu Facebook, tá? E aí foi quando eu comecei a perceber, sabe, que tipo assim, 8 bilhões de pessoas no planeta tá demais, né, gente? Eu tô arredondando para 8 bilhões, mas nós ainda não somos 8 bilhões, estamos quase lá, tá? Mas nesse planeta de quase 8 bilhões de habitantes, eu comecei a perceber que tava demais. Lá em 2019, que 2019 é o ano treta! 2019 foi um ano treta, gente. Foi um ano treta, assim, foi o limite de tudo, sabe? Foi o limite de... Em 2019, eu acho que foi lá o meu primeiro post. Numa cidade turística como São Paulo, como Amsterdã, Nova York, Tóquio, Paris, né? As grandes capitais estavam super lotadas, sabe? Estavam todas excessivamente lotadas, de pessoas competindo ali, de todo mundo fazendo a mesma coisa, de todo mundo querer estar no mesmo lugar, de todo mundo querer estar fora do seu ninho, fazendo alguma coisa para mostrar nas redes sociais. É tanto que blogs de viagem explodiu aqui no YouTube. E, gente, foi, assim, uma loucura. Foi coisa de louco mesmo, sabe? E aí eu fiz um pôster mostrando o excesso de pessoas, né, nas grandes capitais, na cidade de Amsterdã, na Holanda, e eu fiz esse pôster. E depois ali no dia a dia, comecei a perceber outras coisinhas também nesse mesmo sentido. Não era nada assim do natural, era tudo competitivo mesmo, era pra competir mesmo. Nessa competição acirrada, uma das coisas pra mim, foi o Instagram. Que até então não tinha, eu sou bem ruim de rede social, sabe, gente? Eu sou bem ruim mesmo. Depois que todo o planeta já tem uma determinada rede social, depois que falta mais ninguém fazer, eu vou lá e faço a minha. Então foi comigo. E aí depois que todo mundo já tinha, eu resolvi fazer um Instagram também no ano de 2019 pra fazer merchan aqui do meu canal. O intuito era esse, fazer merchan aqui do meu canal. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei uma competição, eu não sei, tipo, uma palavra de exagero pra colocar aqui. Tudo lá no Instagram. Eu não sei se quando ele foi criado exatamente para isso, ou como disse o nosso querido Divaldo Franco, as redes sociais estão sendo usadas de forma errada. Ele não especificou, mas na verdade as redes sociais, elas não eram para estar sendo usadas como elas estão sendo usadas agora, né? Para fabricar, disseminar o ódio, preconceitos, racismos. E também não era para ser usada nessa competição. Afinal de contas, viemos do mesmo lugar e vamos voltar para o mesmo lugar. Todos nós, tá, gente? De onde veio um, veio todos. E para onde vai voltar um, vai voltar todos. Ou seja,
as redes sociais, elas não eram para ter essa função também, né, de competição e de competição, a menos que essa competição ela seja saudável, né, como eu falei no começo do vídeo. Se é uma competição saudável, ok, por que não? Talvez vocês concordem comigo que não é isso que a gente vê no nosso dia a dia quando a gente abre as nossas redes sociais. E aí aconteceu comigo que eu cheguei lá no Instagram e, gente, eu não dei conta da competição que tem lá nas redes sociais. As pessoas estão duelando umas com as outras pra ver quem tem mais, quem é o mais. É tanto que em 2019 o Instagram, ele ameaçou, não sei se eles chegaram a cumprir, mas eles ameaçaram a tirar as visualizações dos likes lá no Instagram, porque a competição estava tão acirrada que as pessoas estavam literalmente se matando por causa disso. As pessoas estavam literalmente se matando por causa dos likes no Instagram. Eu tô falando isso, a palavra não é essa, mas eu tô falando em termos de doença mesmo, sabe? De uma doença assim, em 2019, de competir umas com as outras em busca desses likes. Sabe, era questão de vida ou morte as pessoas conseguir esses likes, e elas estavam fazendo qualquer coisa para conseguir isso. Então, numa atitude extrema, o Instagram ameaçou tirar a visualização dos likes, mas aí eu não sei se ele chegou a cumprir, porque antes disso eu saí, gente. Eu acho que eu fiquei uns 2, 3 meses no Instagram só, e aí eu não dei conta daquela competição toda. E aí eu percebi isso, eu falei, gente, isso aqui não tá saudável. Isso aqui não. Isso aqui não tá saudável. E aí, cara, antes que eu enlouquecesse também, eu pulei fora e continuei lá com o meu Facebookzinho, o meu Twitter e o meu canal aqui no YouTube, porque aí dá pra você viver um pouquinho melhor e você tentar conseguir viver melhor, que esse é o objetivo. A cada dia que passa a gente tem que ser melhor do que antes e não melhor do que ninguém. E aí eu aí eu eliminei o Instagram, fiquei só com as outras redes sociais. E ainda assim, dentro do meu Facebook eu tive que fazer uma limpa, porque esse negócio de política tá muito sério aqui no Brasil. Blogs, vlogs, jornalismos, e tava disseminando ódio gratuitamente lá no meu Facebook. Eu fui lá e bloqueei todos e deixei de seguir pra gente poder tentar ter uma vida melhor. Então, tipo assim, as coisas estão acontecendo e aí eu vou percebendo, e pelo menos comigo eu vou cortando, sabe? Eu não vou deixando criar raiz na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas coisas, no meu dia a dia, na minha rotina. Eu vou cortando, sabe, gente? Não tem por que você deixar, sabe? Não tem porquê. Como eu falei pra vocês no último vídeo, aí as pessoas hoje em dia já não se entendem mais, já sai de doutrinas, né, discordando, discutindo. Tudo bem que ninguém é obrigado a ter a mesma opinião, mas você percebe que é uma coisa assim fora do normal, sabe? Você percebe que não tá normal aquilo. As pessoas já saem dos templos religiosos competindo, as pessoas estão o tempo todo competindo. E o que é pior na minha visão, o que é pior é que as pessoas estão competindo com quem elas mais amam, com quem elas gostam, gente, sabe? Elas estão o tempo todo, gente, vocês não sabem o que eu passei em Amsterdã, gente. Eu voltei aqui pra São Paulo. O meu primo falou assim, nossa, mas você tá sempre sorrindo, você tá sempre feliz nas suas redes sociais, nos seus vídeos. Nunca me passou pela cabeça que você passou um perrengue lá, sabe? E tem duas coisas, né, sobre isso que o meu primo falou. Primeiro, que eu não queria deixar a minha família preocupada, porque lá eu tava vivendo sozinha.
E aí eu não queria deixar a minha família, que estava tão distante, eu não queria deixar a minha família preocupada. Segundo, como disse há 2 semanas atrás, no programa da Record, a Sara Jane falou: as pessoas acham que uma pessoa depressiva é sempre aquela que não quer falar com ninguém, tá sempre deitada numa cama, que não tem disposição para nada. E ela falou só que não. Uma pessoa depressiva, com problemas até o teto, e problemas todo mundo tem, mas uma pessoa com problemas, depressiva, geralmente é aquela pessoa que tá o tempo todo rindo. Ninguém nem desconfia, mas geralmente é aquela pessoa que tá o tempo todo rindo, que tá o tempo todo bem. E aquela pessoa ali, ela pode estar numa depressão aguda. Do nada, aquela pessoa que tá sempre rindo, tá sempre feliz, ela pode tirar a própria vida. Já tava com depressão há tanto tempo, ninguém nunca percebeu. E a gente percebe o outro com a alma. Quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então você só percebe o outro com a alma. Quando você chega no outro e pergunta: olha, você tá bem? E não só isso, não só perguntar se a pessoa tá bem, é perguntar e ter a paciência de ouvir. Então, tipo assim, eu passei muita dificuldade, eu passei muitos perrengues mesmo. Praticamente eu tive depressão todos os anos que eu fiquei lá. Você não encontra essa alma humana, sabe, lá. Porque os brasileiros, quando eles saem do Brasil, a intenção é buscar uma vida melhor num país de primeiro mundo. É buscar uma vida melhor, é buscar educação, sabe? Buscar aprender. Eu saí daqui com o meu sonho de aprender inglês, de estudar inglês, aprender o inglês na prática mesmo, né? E aí depois, quando eu cheguei lá, comecei a me interessar por outras coisas, pela história dos holandeses, comecei a me interessar pela história da Segunda Guerra Mundial. E aí, os 5 anos que eu morei na Holanda, eu não parei de fuçar e de querer sempre aprender mais. E a intenção é essa: sair do Brasil para aprender, para estudar, para ter uma vida melhor num país de primeiro mundo. Mas só que quando chega lá, as pessoas se corrompem, não tem como. Por quê? Por quê? Pela bendita competição. Se você chegar em qualquer país da Europa, você não vai ser bem visto pela comunidade brasileira. E aí eu faço um desafio para vocês, se vocês acharem que por um acaso eu estou falando muita bobagem aqui, eu faço um convite a vocês. Todos os países têm um grupo intitulado Brasileiros Vivendo em Tal País. Então todos os países têm esse grupinho. Então você entra num grupo desse e fica lá só observando, né? Entra lá e fica só olhando as conversas das pessoas e vocês vão ter a prova do que eu tô dizendo aqui. Quando você sai do Brasil para morar em outro país, principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos, não pensa que você vai sair do Brasil e você vai ser bem recebido pela comunidade brasileira, não, tá? A competição é tanta que já corrompeu praticamente todo mundo. Você não vê mais uma pessoa te falar assim: olha, seja bem-vinda. Se tiver alguma coisa ao meu alcance que eu puder fazer por você, eu estou aqui pra te... Pelo contrário, tá? As pessoas, se elas puderem colocar pedras no seu caminho todos os dias, elas irão colocar pedras no seu caminho. Tem até uma outra frase que diz que, tipo assim, eu quero te ver bem, mas contanto que eu esteja muito melhor. Ou seja, se eu estiver sempre bem, estiver sempre melhor, eu não me importo não se você ainda tá respirando. É assim. Eu tô falando isso por mim, que morei na Holanda durante 5 anos. Era essa competição o tempo todo, sabe? Essa competição o tempo todo. Quem conseguiu casar com gringo, quem conseguiu ter um filho com gringo, quem conseguiu comprar uma roupa de marca, quem conseguiu viajar 6 países em um ano só, quem conseguiu isso, quem conseguiu green card pra morar lá no país, porque a maioria das pessoas vão pra lá ilegalmente. Eu já contei aqui pra vocês nos meus vídeos, em outros vídeos,
as pessoas vão para lá ilegalmente, e aí existe essa competição também de quem consegue o visto, né, de quem conseguiu primeiro, de como conseguiu, e o que é que eu tenho, e aí a pessoa acaba esquecendo o objetivo principal. Quando entra nessa competição, elas acabam esquecendo o objetivo principal, que era conseguir ter uma vida melhor para ela mesma e talvez para a família que fica no Brasil, morrendo de preocupação. O intuito era melhorar ela mesma, não era melhorar o padrão de vida para competir com outra pessoa, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E outras pessoas, eu morei só na Holanda, mas eu conheci pessoas que moraram em Londres, conheci pessoas que moraram em Dublin, na Irlanda, conheci pessoas que moraram em Paris, na França. E essas pessoas já tinham rodado aí praticamente a Europa inteira morando, e falou que encontrou o mesmo cenário nessas outras grandes cidades de outros países. Elas encontraram a mesma coisa, de tipo, aquele que te dá uma forcinha quando você chega, de se achar proprietário de você, que se você não quiser fazer o que eles estão te pedindo, de ameaçar te deportar, de ameaçar te bater. Eles chegam a ameaçar bater em você, sabe? De ameaçar te deixar sem dinheiro, de te entregar pra polícia. É esse cenário aí que vocês vão encontrar caso vocês saiam do Brasil, tá, gente? Tô apavorando ninguém não, essa é a realidade. E aí eu conversando com essas pessoas que já rodaram morando em outros países, elas falaram que o cenário é exatamente o mesmo. Quando você vai por conta própria, que eu já falei acho que no vídeo sobre imigração, quando você vai por conta própria, tanto os nativos quanto a sua comunidade brasileira, eles vão falar assim, ó, te vira, ninguém te chamou aqui, você veio porque você quis. Então, pra tudo que você precisar, te vira, tá? Ninguém te chamou aqui. E isso tá escrito, inclusive, em grupos. Preste atenção no que eu tô falando. Alguma dúvida que vocês tiverem aqui, vão checar vocês lá pessoalmente. Tá escrito lá, ninguém chamou vocês aqui. Vieram porque quiseram. Se tá passando por problema de vocês. E a mesma coisa são os nativos. Os nativos, eles falam a mesma coisa, um pouquinho mais doce, mas eles falam a mesma coisa. Olha, ninguém te chamou. Ninguém chamou vocês pra vir aqui. Vieram porque quiseram. Tá passando por perrengue, se vira. Se vira. Tá bom? E para os brasileiros que mandam te buscar lá nos Estados Unidos, que agora eu tenho bastante contato com pessoas, com brasileiros que estão vivendo nos Estados Unidos, pra gente não ficar só aqui na Holanda, né, só com histórias da Holanda, eu tenho bastante amigos que estão morando agora nos Estados Unidos, e aí eu tenho contato com essas pessoas também, mas as pessoas que moram lá na Holanda e na Europa inteira, e elas falam que os brasileiros que mandam buscar, né, outros brasileiros para lá, eles mandam buscar no intuito de escravizar. A proposta, quando o brasileiro que tá lá fora, ele te faz a proposta, ele te faz uma proposta dos sonhos, né, te faz uma proposta muito boa, e que etc e tal, que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, e olha o que eu já tenho, sabe, geralmente eles usam isso, olha que eu já tenho, olha que eu já consegui em tão pouco tempo, etc e tal, e você pode ter a mesma coisa, e quando você chega lá, nem vida você tem, porque você trabalha de domingo a domingo, e aí você divide o pouco que você ganha, você divide todo o dinheiro com esse trambiqueiro que mandou te buscar. Entendeu? Quando não, você tem que dar praticamente todo o seu dinheiro e você fica com um valor apenas de pagar o seu aluguel e comprar sua comida. Quando você trabalha para outros, quando você sai do Brasil para ir trabalhar para outros brasileiros lá, você chega a ficar sem comer, porque o que você ganha você tem que dar para esse brasileiro que te levou para lá. Entendeu? Então, gente, é isso que eu quero falar pra vocês, é isso que eu quero falar, é esse alerta que eu quero fazer pra vocês nesse vídeo, que é uma continuação do último que eu fiz, é esse alerta que eu fiz, olha, a luzinha vermelha já foi acesa, faz tempo. O que é que nós estamos, como comunidade, o que é que nós estamos fazendo uns com os outros? Afinal de contas, pra quem é cristão, acredita em Deus ou não? Somos filhos do mesmo pai ou não? Viemos e voltaremos do mesmo lugar ou não? Então, para que essa competição toda?
né, gente? Pra que competir desse jeito? Olha o nível que nós chegamos. Olha o nível que nós chegamos. Se o meu companheiro não está bem, eu também não posso estar bem, gente. E eu comi o pão que o diabo amassou lá na Holanda, mas graças a Deus, como eu já disse também em vários outros vídeos aqui, eu jamais reproduzi com outras pessoas o que fizeram comigo. Pelo contrário, eu procurei ajudar todas as pessoas que passaram no meu caminho. E de graça, tá, gente? Nunca cobrei nada. Nunca cobrei nada pela mãozinha que eu dei para os meus conterrâneos os 5 anos que eu morei lá na Holanda. Tá bom? E do mesmo jeito aqui em São Paulo também. Os meus conterrâneos lá do Nordeste, ou seja, de qualquer lugar, qualquer pessoa que passa no meu caminho, qualquer alma humana que passa no meu caminho, eu, como alma humana, as recebo. Procuro ajudar com todo amor e carinho todas as pessoas que passam no meu caminho, porque a gente sabe, gente, que é sofrido. A vida, ela é sofrida e ela é assim. A vida, ela é assim, ela é sofrida, mas não é porque ela é sofrida que eu tenho que tentar eliminar o meu próximo. Não é porque ela é sofrida que eu vou querer eliminar o meu próximo, sabe? E tentar me afirmar como melhor, superior e autoridade. Não existe isso, sabe? Não existe. Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, sobre essa competição toda, em todos os lugares, no dia a dia, na escola, no trabalho, faculdade, nos blogs, nos vlogs, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em todos os lugares onde a gente vai. Tá, gente? Vamos prestar um pouquinho de atenção nessa competição toda, nessa competitividade toda, e vamos nos tratar um pouquinho melhor. A vida já é tão dura, já é tão difícil pra gente maltratar o nosso próximo, né? Então é isso que eu queria falar com vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, gente. Deixa o comentário de vocês, vai ajudar bastante. Compartilha o vídeo se vocês gostaram, se vocês acham que é realmente isso, tá bom? Se inscreve no meu canal, quem ainda não tá inscrito. Chama os amigos pra se inscrever também, gente. Olha, vamos botar esse canal pra frente, tá bom? Beijo, tchau, tchau.